Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora, que tema você nos traz hoje? No início do mês, o programa Fantástico mostrou que 10 anos após a epidemia de Zika, ainda há muitas crianças afetadas pela microcefalia, a síndrome da Zika congênita, cujas mães foram infectadas durante a gestação. Crianças essas muito comprometidas e que precisam de muitos cuidados para sobreviver. Louvável a matéria do Fantástico chamando a atenção dos governantes para a importância de dar um apoio especial a essas mães guerreiras que lutam para poder cuidar de seus filhos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos de como nos envolvemos nisso e descobrimos que poderíamos transformar o inimigo, no caso o vírus da Zika, em nosso aliado na destruição de tumores cerebrais. Primeiro, a nossa equipe de cientistas do genoma da USP queria entender por que somente uma pequena percentagem de mães infectadas pelo Zika vírus tiveram filhos afetados. Poderia ser uma causa genética, aumentando a suscetibilidade nos bebês que tiveram microcefalia? E para isso, nós fizemos várias viagens ao Nordeste, onde havia mais casos da síndrome da Zika congênita. E o que mais nos impressionou foi a identificação de 7 casos de gêmeos fraternos que eram discordantes. A mãe havia sido infectada e um bebê nasceu afetado, enquanto o outro gêmeo não. Isso falava a favor de uma causa genética, aumentando a suscetibilidade no gêmeo afetado. Porque se fosse uma causa ambiental, o esperado é que os 2 gêmeos fossem igualmente afetados. E a partir de amostras de sangue desses bebês, conseguimos derivar no laboratório da USP células neuroprogenitoras desses bebês e os infectamos com Zika vírus, demonstrando uma destruição dessas células pelo vírus. Uma pesquisa que foi publicada na revista Nature Communication. Em entrevista com as mães, descobrimos também que a grande maioria tinha tido sintomas muito leves ou nenhum quando foi infectada pelo vírus. Ficou claro que o vírus tinha um direcionamento para o cérebro do bebê em formação e não causava nenhum problema nas mães grávidas. E qual foi a conclusão mais importante dessa pesquisa? Foi descobrir que esse mesmo vírus que destruía as células neuroprogenitoras dos bebês que nasceram com microcefalia poderia ter um potencial para destruir tumores cerebrais, que também são ricos em células neuroprogenitoras. E foi assim que começamos no Centro do Genoma as pesquisas com linhagens celulares humanas derivadas de tumores cerebrais. Quando infectadas com o Zika vírus, os tumores eram destruídos. E em seguida, esses tumores humanos foram injetados em camundongos. E novamente, o Zika vírus inoculado nos camundongos com tumores mostrou uma redução de tumores na maioria deles e um total desaparecimento em 1/3 dos casos. E o próximo passo foi testar em cães, que tinham tumores espontâneos do sistema nervoso central já em fases muito avançadas. A Nina, uma cachorrinha que foi mostrada no Fantástico e que só conseguia andar em círculos, é um exemplo de como o vírus injetado nela foi responsável por uma melhora clínica impressionante. A sua expectativa de vida, que era de 2 semanas, passou a 9 meses e com qualidade. E o mais importante, sem efeitos colaterais. Uma observação fundamental quando pensarmos no tratamento de pacientes humanos e que reforça as observações nos milhares de pessoas que foram infectadas durante a epidemia de 2015. A nossa colaboração com o ICESP, o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, tem nos permitido testar em diferentes tumores do sistema nervoso central aqueles que são mais responsivos ao Zika vírus. E todos esses resultados incentivaram os pesquisadores do Centro do Genoma a criar a Vairo, uma startup para nos permitir captar mais recursos e acelerar possíveis tratamentos para pacientes com tumores cerebrais. Tais colaborações, que acabam se transformando em parcerias público-privadas, estão sendo cada vez mais incentivadas pela universidade. Estamos muito otimistas e caminhando a passos largos para transformar o Zika vírus em um grande aliado para destruir tumores cerebrais em pacientes que têm um prognóstico muito ruim e que não contam com nenhuma terapia alternativa. Eu, Fabiana Mariz, conversei com a professora Maiana Zates.
Decodificando o DNA, com Maiana Zates.